certo? Então a gente está resolvendo aqui o problema, esse problema aqui, Olimpíadas, tá bom? Então, tinha caído aí a live, desculpa, tá bom? Então, se você quer ver, se você não quiser usar o valor, você pode colocar, definir aqui, ó. Colocar define. Ixi, agora eu não lembro, ó, se precisa fazer isso. Bom, não lembro, então não vou falar, mas tem o define. Depois eu vou dar uma olhada melhor e aí a gente vê certinho isso daí. Mas tem como você definir, por exemplo, para ser o valor. Toda vez que você usar o sei lá, X, ele vai deixar, tá bom? Sendo como aquele valor que você quer. Então eu vou definir 105, por quê? Porque o N, o número de países, no máximo é 100. Ele diz bem aqui, ó, 100, certo? Vai de 1 a 100. Então, 105 para dar aquela margenzinha de erro, né? Não ter erro, tá bom? Então, o país, né? Correspondente ao valor, porque quando a gente coloca aqui dentro desse vetor, dentro desse colchete, a gente está colocando o número que a gente vai enviar para o vetor. Porque, por exemplo, como eu falei para vocês, né? O vetor é como se fosse os quadradinhos, né? Caramba, bicho, como é que eu faço aqui? Deixa eu ver, novo, tá para abrir, novo, pronto. Sem título, beleza, transparente, não. Branco, ok. Vai, meu filho, pronto, aí, ó, agora tá ótimo. Pronto, o vetor, vixe, peraí. O vetor, como a gente falou, por exemplo, se eu tenho aqui. Olha, meu Deus, Jesus. Cadê a canetinha, rapaz? Diminuir esse pincel aqui, dá não? Que. Vou colocar menorzinho, porque tá muito grande. Tá bom aqui, pronto, esse também tá bom. Tem um vetor aqui, né? Se o vetor tem, tá bom? Como se fosse uns caixotes, tá? Então aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, tá? Beleza? Se o vetor, por exemplo, aí eu tenho 4 países nesse exemplo aqui, tá? Nesse vetor, se eu quero acessar se eu quero colocar um dado nesse vetor aqui, no país número 1, no caso, certo? Se eu quero colocar um dado nesse vetor aqui, no país número 1, no caso, tá? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar e vou colocar desse jeito aqui, ó, país 1, certo? E aí eu vou colocar recebe, ou melhor, mais igual, tanto, beleza? X, Y, Z, enfim, certo? E aí esse país vai ser acessado, tá bom? Então se eu colocar país O, no caso, cadê? O, esse O representa a variável O, que é esse número aqui, ó, que vai receber quando você digitar lá quem ganhou a medalha de ouro, aí vai enviar para o O, né? E aí eu sei que o O, por exemplo, é o país número 1. Então o O, no caso aqui, vai ser o país que ganhou medalha de ouro naquela modalidade. Então se o país 1 ganhou medalha de ouro naquela modalidade, ele vai receber, ele vai mais igual. Vou colocar mais, certo? Mais. Por quê? Porque quando eu coloco mais, ele vai receber 1, certo? Só que para que isso aconteça, para que funcione isso daqui, eu tenho que, antes de tudo, antes de começar a preencher o vetor, zerar. Certo? Então aqui vai ter 0, aqui vai ter 0, aqui vai ter 0, aqui vai ter 0. E aí todos os países vão ter 0 medalhas. Certo? Quando eu começar a preencher, vai acontecer o quê? O país O certo? Vai aumentar em 1. É a mesma coisa que eu escrever país, no caso da prata, recebe país P mais 1. Isso é a mesma coisa que escrever país P mais. Certo? Vai somar 1 dentro daquele local, daquela variável. País B certo? Vai somar 1 dentro daquela variável, certo? Só que se eu somar 1, certo? E não zerar o vetor, o que é que vai acontecer? Dentro da memória correspondente àquele espaço do vetor, no caso do espaço 1,
digamos assim, vai estar lixo de memória. Então vai estar cheio de besteira lá que não me interessa, certo? Então o que é que eu devo fazer? Eu devo zerar, porque pode ser que esteja lá 200.343, aí mais um fica 200.344. Na hora que for ver, o país 1 vai ter 200.344. E aqui pode ser que tenha 900.999, certo? Aí mais um dá, sei lá, 1 milhão, tá? Sei lá, não, tá errado. Enfim, 901 mil, tá bom? Então vai ficar uma loucura só. Então o que é que você tem que fazer antes de tudo? Zerar. Como é que você zera? Você faz um for. Vou até copiar aqui, ó. Pega o for. Aí o que é que você faz? Simples assim, ó. País I recebe 0. Pronto. E no caso, cara, como 10 a 2 é tão pouco, eu vou zerar todo mundo. Então vai do 0 até o 105 vai ser zerado, certo? I igual a 0 e menor que 105, menor ou igual a 105 vai zerar. Então aqui, como tem 105 espaço, todo mundo vai zerar. País I igual a 0. Então país 1, 0, país 2, 0. Como são poucos, são 105 só, eu vou deixar, certo? Eu vou deixar, como são 105 só, essa live tá caindo, bicho. Tá caindo a live, desculpa. Como são 105 só, eu vou deixar todo mundo, vou zerar todo mundo. Se não, eu zerava só N, colocava só menor ou igual a N aqui e pronto, que é o número de países. Certo? Então nesse caso aqui, beleza. Então aqui a gente já fez a entrada. Por exemplo, quando lá receber... Opa, era pra ser uma borracha isso aqui, não? Borracha. Rapaz, já pensou, a borracha é preta? Não entendi. É aqui, é? É aqui, pronto, beleza. Quando lá... Dá pra aumentar a borracha? Dá. A borracha pode ser bem grande, pronto. Aqui. Quando lá, né, for zerado, vai estar tudo zero. Aí o que, é que a gente vai fazer? Vai recebendo mais. Aí tipo, digamos, né? Nesse caso aqui, ó. Cadê? Aqui. 2, 1, 2. No final das contas aqui, o 2 ganhou quantas? 1, 2, 3, 4. 4 medalhas. E o 1, 2. Então, nesse caso vai ficar assim, ó. O 2 ganhou 4 medalhas, então vai ficar 4. Vai somar 4 vezes. E 1 ganhou 2, então vai ficar 2 medalhas. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Quem ganhou? 4. Beleza? Beleza. Agora vamos fazer a mágica acontecer. Como é que a gente vai escolher quem ganhou? Muito simples, a gente já preencheu. Então a gente já sabe quem tem mais, né? Na verdade ainda não. E aí é que vai dar rolo. Aí é que vai dar rolo do problema. Do programa. Tá bom? Por quê? Por que vai dar ruim, Felício? Por que vai dar ruim, cara? Tô pensando aqui no jeito de fazer de uma maneira simples. Mais simples possível. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer assim. Não é a melhor maneira de fazer, tá? Você pode fazer isso aqui com o Quicksort, que é uma função do C++, só que é mais complexo, tá bom? E aí, como é que funciona? Com o Quicksort seria mais simples, mas como são só 100 números, não vai demorar muito se a gente for percorrendo esse vetor, tá bom? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai percorrer o vetor. Não é o melhor, tá? Não é o melhor, eu sei que não é, mas a gente vai percorrer esse vetor. De onde? A gente vai do I1, certo? Por quê? Por que a gente vai do I1? Porque o país, o número dele no mínimo é 1, tá, meu chapa? Então, vai do I1. Beleza? Vai do I1. Beleza. Certo. Vai do I1 e vai fazer o seguinte. A gente vai ter um esquema. A gente vai colocar o seguinte. A gente vai colocar... vai criar uma variável maior. E esse maior vai começar igual a -1. Tá bom? -1. -1. Tá bom? Aí como é que vai ser? A gente vai fazer um if. If é muito simples. Tem lá no blog, você vai lá e dá uma olhada, dá uma leitura que você vai ver. If é muito simples. If é se em inglês. Então, se essa condição aqui acontecer, ele vai executar o que está aí dentro dela. Então, o que, é que vai acontecer? Se, a gente vai olhar até o N, tá? Até o N, que é o número de países, tá?
se o país I, no caso, for maior, o valor que está ali dentro dele for maior do que o maior, que é -1, que a gente definiu lá em cima, tá bom? O que é que vai acontecer? Esse país ele é o novo chefe, porque ele é o novo que tem mais pontos, mais medalhas, tá? Então esse país ele vai virar o quem? O vencedor, tá bom? Então int, vou criar outra variável vencedor, que ela vai começar como sendo 1. Por quê? Porque se não tiver nenhum vencedor, quem vai ganhar vai ser o primeiro, que é o número 1. Porque disse lá, tá aqui, ó, diz aqui, ó. Se houver empate entre dois países, o de número total de medalhas, o melhor classificado é o país que tem o menor número de identificação. Não, peraí, então calma aí. Certo, beleza. Então vamos fazer assim, beleza, 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 beleza. Certo, beleza. Então se o primeiro país aí for maior do que o maior, o vencedor recebe I, que é o número do país, tá? Então no caso, vou deixar sem nada aqui, tá? O vencedor recebe I, que é o número do país, tá? E aí, esse I vai ser o número do país. Beleza, que é o vencedor, que é o que foi o que teve o maior. E o maior vai receber o quê? O que tem lá dentro dele, país I. Beleza? Que é o novo maior valor. Aí vejam comigo, digamos assim, que aqui tenha 6, aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui tem 6. Quem é para ser o primeiro? Segundo o enunciado, é quem tiver, se for empate, é o que tiver o menor número, né? Aqui, ó. Em dois países, número total. O melhor classificado é o país que tem o menor número de identificação, tá? Então, nesse caso, quem deve ganhar é o 1. Então, digamos, né? Eu vim aqui. O 6 é maior do que o maior, que é -1? É. Então, o 6, o número 1 vai ser o vencedor, por enquanto. E o 6 vai virar o maior. Aí eu venho para o número 2. 2 é maior do que 6, que é o maior? Não. Então, pronto, não vai fazer nada. Venho para o número 3. 3 é maior do que o 2, é maior do que o 6, que é o maior? Não. Então não vai fazer nada. Venho para o 6. 6 é maior do que 6, que é o maior? Não. Então não vai fazer nada. Quem é o vencedor? Número 1, que foi o primeiro que apareceu. E pronto. Não tive nem que fazer critério de desempate. Beleza? Por quê? Porque o vetor ele vai ser percorrido do 1, vai começar no 1 para os outros. Então, se aparecer, por exemplo, 6 aqui e 6 lá no 99, digamos assim, o primeiro 6 que apareceu foi esse daqui. E ele só vai ser substituído por um maior do que ele se for maior do que ele. Se for igual, você não vai nem mexer nesse if aqui, ó. Só se for maior. Só se for maior do que o maior. Se for igual, não vai nem mexer, então não vai nem alterar nada, certo? Então a gente já escolheu aqui o nosso país vencedor, certo? Então no final a gente só coloca printf. Tem que colocar o quê? A saída agora. N números separados por espaço em branco representando os países na ordem decrescente de classificação. Nossa, bicho. Pessoal, então aqui quebrou as pernas total. Se ele quiser só o vencedor, dá pra fazer desse jeito, certo? Mas não dá pra fazer desse jeito. Não dá pra fazer desse jeito, assim. Dá, até que dá. E a gente vai fazer. Sem quicksort. Porque se for quicksort vai dar no mesmo. Não, não vai dar não. Tem que fazer com quicksort. Porque são 100, bicho. São 100, é. Então vai ser o seguinte. Vou mostrar aqui só pra vocês verem que dá certo, tá? printf%d vencedor. Nesse caso aqui é Olimpíadas. Errei aqui. Detalhe. Certo? Então vamos colocar aqui. E ele vai mostrar o vencedor. No caso, vou mostrar o 2 aqui, ó. 2, viu? Aí aqui, ó, ele vai mostrar o 1. 1, viu?
Aqui, ó, 1. Então, ele realmente tá funcionando o programa desse jeito. Ele diz quem é o vencedor, beleza? Mas, o que acontece? Que ele quer saber quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto, quem é o sexto, quem é o sétimo, quem é o oitavo, enfim. Dá pra gente fazer? Dá pra gente fazer. E eu vou fazer. Só que o que acontece? Se você não usar o Quicksort, eu acredito que ele vai ficar mais pesado, vai ficar mais demorado o programa. Só que o que acontece? Qual o tempo limite? E 0.142 segundos. Não sei se vai dar tempo. Não sei, não sei. A gente vai mandar. Se der tempo estourado, tem que ser Quicksort. Se não der, não dá. Porque vai ficar 10 a quarta. O segundo é 10 a sexta, se não me engano. Então, não lembro quanto é. Mas vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos colocar outro for. Tá, aqui, ó. Outro for. O que a gente vai fazer assim, por exemplo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu tô pensando em fazer? Ele vai passar. Ah, peguei o vencedor dessa rodada aqui. Peguei o vencedor? Peguei o vencedor. O que é que eu vou fazer? Depois do final desse for, o vencedor. Vou criar um vetor vencedor. Vencedor 1 vai receber o vencedor. Certo? E o vetor, no caso aqui, país vencedor daquela rodada, certo? Vai receber o que? -1. E o maior vai receber de novo o que? -1. Certo? Aí o que é que vai acontecer? Agora esse 6 aqui, na verdade, ele vai virar -1. -1. E aí ele não vai ser mais o vencedor. O vencedor agora vai ser o 4. O segundo aqui, ó. 4. Certo? E aí o que acontece? Depois o 4 vira -1. Aí o vencedor vai ser quem? O 2. Depois vai ser quem? Esse daqui. E aí ele vai mostrar. Beleza? Só que eu vou ter que colocar outro for. E aí vai ficar 2 fors. Então ele vai ficar mais pesado. I menor do que N menor ou igual, né? No caso J, né? Vai ter que ser J. J mais mais. Dá um tab aqui nesse bicho. Beleza? Beleza. Vencedor. Aí, vou colocar int ordem, tá? Int ordem 105. Beleza? Beleza. Aí como é? Beleza, aquele país ali foi o vencedor da rodada. Tá bom? Então como é que vai ficar? Vai fazer o seguinte, ordem. Opa, parou aqui, bicho. Vamos voltar. Voltamos. Vamos terminar esse bicho hoje. Então como é que vai ficar aqui? Ordem. Ordem. J. Não, J não. Ordem vencedor. No caso, né? Vai receber. Não, ordem 1. Vamos criar um auxiliar aqui. Não, J, J, porque vai ser o primeiro. J vai receber vencedor. No caso, que vai ser o primeiro o país que venceu. E o maior vai receber -1. Vou resetar o maior. Vou resetar o maior. Certo? Então, ordem, aqui no caso J, recebe o vencedor. País vencedor recebe -1. Certo? Então é isso aí.
No caso, o país vencedor recebe -1. Que vai ficar pobre, perdedor. E o maior recebe -1. No final disso aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter o vetor ordem com a ordem do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto, quinto, assim por diante, na ordem. Certo? Na ordem. Beleza? Beleza. E aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer um for. Vou até copiar aqui, ó. Só um for. E vai dar um printfzão. Vetor. Vetor não. Ordem. I. Printf. D. Vetor. Não. Ordem. I. Certo? E aí, nesse caso aqui, a gente vai colocar os vencedores. Separados por um espaço em branco, os países em ordem decrescente de classificação. Beleza. Tem um espaço. E vai o I vai do 1. Não, peraí. Ordem ser do 0 até o N, que é o número de países. Não, menor que N, né? Porque, enfim. Não, o I vai do 1 até igual a N, que é como a gente preencheu tudo, tá? Só não aqui no M. Que zerou tudo, beleza. Beleza. É pra dar certo. Desse jeito. Não é a melhor forma, tá bom? Mas é pra dar certo, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui. 2 em 1. Beleza. Resposta correta. Vamos dar aqui. Tem que ver só o tempo, meu chapa. 1, 3, 4, 2. Tá aí, ó. De fato, o programa tá funcionando. Certo? Então, a adaptação foi totalmente válida, tá bom? Deu para fazer só com for e só com o if. Esse probleminha aqui. Vamos testar a última. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos submeter a solução para ver no que é que dá, se o tempo dá certo. Se não der, a gente já sabe que o problema é o for. Mas pelo menos o problema tá aí, foi resolvido. Resolvido. Certo? Então, a gente faz aqui. Vai de um por um. Pega o primeiro vencedor, depois pega o outro, depois pega... E toda vez que a gente pega um vencedor, a gente vai fazer o quê? A gente coloca esse vencedor lá no primeiro lugarzinho dele, tá? Que a gente tá ordem no 1, começa no 1, então aqui no ordem 1 vai estar lá o primeiro vencedorzinho, tá bom? E aí joga ele lá no lugar dele. Só que depois que a gente joga ele no lugar dele, o que a gente faz? A gente transforma ele num perdedor, porque senão ele vai ficar ganhando sempre, tá? E aí não vai terminar nunca isso aqui. Sim, não vai funcionar de nada. E depois a gente vai e coloca o maior com -1 só pra zerar o maior aqui, resetar o maior, que é -1 lá em cima, tá bom? Pra ficar aquela coisa bem funcional, certo? Então vamos lá, rezar aqui para que dê certo o programa no tempo. Porque tem 2 fors, né? Mas eu acho que dá. Certo? Aqui no caso é C. Submeter. Opa, não estamos logados. Submetemos. Vamos ver daqui a pouco. Peraí, só tô vendo aqui. Tá aí executando. Beleza, foi aceito, cara. Foi aceito.
certo! Deu certo! Deu certo! Deu certo, rapaz. Olha o tempo, 0,0000. 2 for, mesmo assim, faça, né, do the simplest thing that you can do. Faça o mais básico, o simples que você puder fazer, tá bom? Foi bem simples a solução, porque só com for, só com scan, f e um if aqui dentro, a gente conseguiu resolver. Não precisou de quicksort, né, para poder ordenar. Poderia ter feito com quicksort? Poderia, só que aí o que a gente faria? A gente criaria uma variável que dentro dela teria duas variáveis. Uma variável que seria o número do país e outra variável que seria a pontuação do país. A gente ordenava pela pontuação e depois só imprimia as variáveis como na ordem do número do país, tá bom? Mas desse jeito aqui, bem simples, a gente resolve essa questão Olimpíadas, tá bom? Bem simples, bem simples. Deu pra ver aí, bem simples. Resolver, accepted. Usou aí 10 memória. E... nem nada, nem centésimo de segundo. Tá? E realmente funcionou. Tá bom, hoje já foram quantos? 3 programinhas que a gente fez, né? Deixa eu só ver aqui. Beleza, então, espero que vocês tenham entendido, ó. Deixa eu só tentar explicar mais uma vez aqui. Vamos tentar apagar esse negócio aqui. Essa bagaceira aqui, mais uma vez, espera aí. Vamos deixar aqui bem grande. Pronto, pagou tudo, né? Pagou. Então é o seguinte, como é que eu fiz, né? Tem um vetorzinho aqui, tá? Digamos que esse vetor tem, vou colocar 4 números, tá? O 1, o 2, o 3 e o 4. Aí o que é que eu fiz? Muito simples, muito simples. Pega e vai fazendo assim. Isso é o vetor, os países. País 1, país 2, país 3, país 4. Tá? Tem 4 países. Toda vez que o país ganha uma medalha, ele ganha mais um ponto. Certo? Toda vez que ele ganha uma medalha. Certo? Então, no final disso, eu fui colocando. O país 1 ganhou uma medalha. Então ele ganhou, o país 1 ganhou mais um ponto. O país 2 ganhou uma medalha. O país 2 ganhou mais um ponto. Certo? O país 3 ganhou uma medalha. O país 3 ganhou mais um ponto. No final, vai ter a pontuação, o número de medalhas que eles ganharam. Então, digamos, esse daqui ganhou 4, esse daqui ganhou 5, esse daqui ganhou 2 e esse daqui ganhou 5. Tá? Aí o que é que eu fiz? Eu sei agora quem ganhou. Beleza? Ganharam. Beleza, ganharam isso daí. Agora eu vou saber, vou pegar e colocar na ordem dos campeões. O que é que eu fiz? Peguei, né? Vamos lá. E defini um valor como sendo o máximo, tá? Fiz duas variáveis, um máximo e um vencedor, para eu saber o vencedor da rodada. O que é uma rodada para mim? É uma vez que eu passar nesse vetor aqui vendo quem é o maior. Então vamos lá. Eu vou definir como sendo menos 1, o máximo. Por quê? Porque dessa forma eu garanto que todo mundo vai... O primeiro aqui vai ganhar dele, tá bom? O primeiro que aparecer. Então 4 é maior que menos 1? É. Então menos 1 não é mais o máximo, tá? Máximo, vou colocar aqui, ó, máximo. Máximo. Max. Então o menos 1 não é mais o máximo. O máximo agora vai ser quem? O 4. Tá? Então vamos escrever aqui. Cadê? 4. Aí pronto, o máximo é o 4. Aí eu vejo, o 5 é maior do que o 4? É. Então pronto, então o 4 não é mais o máximo. O máximo agora é o 5. Certo? E quando eu faço isso, eu guardo. O máximo agora é o 5 e o vencedor agora dessa rodada é o 2. Tá? O país número 2. O vencedor é o número 2. Certo? Aí eu vou e continuo. Os 2 é maior do que o máximo, que é 5? Não. Então não faz nada. 5 é maior do que 5, que é o máximo? Não, então não faz nada. Pronto, terminei a rodada? Terminei. Quando eu terminei a rodada, eu acabei aqui, ó. Acabei esse for. Acabei essa rodada. Aí eu venho e faço o quê? Criei um vetor ordem. O que é que eu vou guardar nesse vetor ordem? O país que foi o vencedor da rodada. Então o país vencedor da rodada J, no caso aqui, né? No caso começa em 1. Então o país vencedor da rodada 1 foi o vencedor. Né? O país vencedor da rodada. Então, o vencedor quem foi? 2. Então pronto. Então, lá no ordem eu coloco 2. O primeiro valor é 2. Aí além disso, o que é que eu faço? O país vencedor vai receber menos 1 na pontuação dele agora.
Entendeu? Então o que é que vai acontecer? No 2, eu vou lá apagar aqui, ó, e vou colocar o quê? Menos 1. Por quê? Porque eu garanto desse jeito aqui que ele não vai ganhar mais. Agora quem é que vai ganhar? O segundo lugar. Certo? Então, beleza. E aí, o maior recebe menos 1. Por quê? Porque para garantir que quando eu passe lá, ele não seja maior do que ninguém, o max. Porque se eu deixar o max 5, quando eu vim aqui, ó, 4 é maior do que o max 5? É não. Então pronto, não vai contar. E aí vai estar errado, certo? Então eu redefino o max, eu reseto o max como sendo menos 1. Aí eu venho de novo. Na segunda rodada, quantas rodadas vão ter? Quantos países tiverem, certo? Por quê? Porque a cada rodada eu tiro um país que é o que tem mais pontos. Então, primeiro eu peguei o que pontuou mais. Depois eu vou pegar o que pontuou em segundo lugar. Depois eu vou pegar o que pontuou em terceiro lugar. Depois eu vou pegar o que pontuou em quarto lugar. E assim eu vou pegando a cada rodada o país que pontuou mais. Então eu vou pegar primeiro o país que pontuou mais, depois o segundo lugar, depois o terceiro lugar, depois o quarto lugar. E vou colocando ele onde? No vetor que eu criei, chamado ordem. Ordem por quê? Porque vai estar na ordem do maior para o menor. Que pontuou mais para o que pontuou menos. Certo? Então, 2. Na próxima rodada, quem vai ganhar? Os 4 aqui, ó. Certo? Então, 4. Por quê? Porque ele tem mais pontos, 5 pontos. E aí o 4 vai virar quanto nessa rodada, depois que terminar ela? Menos 1. Certo? Depois, quem pontuou mais? Foi o 1. Então, 1. Certo? Isso aqui é o vetor ordem. E aí o 1 vai receber quanto? Menos 1. E depois, quem é que tá maior aqui? Quem é que venceu aqui nessa rodada aqui? O 3, ó, porque ele tem 2 e os outros é tudo menos 1. Certo? Então, o 3 vai receber menos 1, no caso aqui. E ele que vai ser o vencedor da última rodada. E a ordem vai ser essa aqui, ó. 2, 4, 1, 3. Que são, respectivamente, o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Certo? Então, bem simples assim, foi o que eu joguei aqui. Certo? Eu peguei a cada vez, eu ia a cada rodada, né? Para cada um, eu ia vendo e tirando aquele que fez a maior pontuação. Certo? E em caso de empate, por exemplo, estava aqui 5 no 1 e 5 no 4. Segundo a regra da solução da tarefa, ele dizia o desempate é o que tiver a menor pontuação, o menor número da ordem. Então, desse jeito aqui, sempre vai funcionar. Por quê? Porque se esse daqui está empatado com 4, mas ele apareceu primeiro. Então, o primeiro eu vou pegar ele e vou jogar ele lá, certo? Como sendo o vencedor. Porque quando eu chegar aqui, por exemplo, estava 5 aqui, 5 aqui. Eu peguei que o 5 era o max, certo? Chegou aqui, ele vai ver o 5 que está aqui é menor do que 5, que é o max? Não, então ele não vai trocar. Beleza? Então essa solução aí, ó, provada, funciona. Aprovada, funciona, tempo ok, bem simples, só com for, tá bom? Bem simples. Certo?